conhece a Igreja Society? É aquela que vale tudo, até homem dançar com homem, mulher com mulher. É uma coisa linda. E eu fui pregar nessa igreja, era uma igreja muito rica dentro da capital. E quando eu cheguei no púlpito, um pastor com um sorriso Colgate me recebeu. E quando eu terminei de orar, ele sentou do meu lado e disse: meu filho, o que você vai pregar hoje aqui? Eu falei: não, pastor, eu estou orando ainda. Ele falou: não, cadê o esboço? Eu quero dar uma olhadinha. E ele sorrindo, parecia o Silvio Santos, com aquele sorrisinho amarelo. Me fala, o que você vai pregar hoje? Eu falei: pastor, eu ainda não sei. Aí ele fechou a cara e falou: como é que você vai pregar aqui então? Você não vê que essa igreja é uma igreja elitizada, é um povo preparado. O meu povo não come qualquer coisa. E olha, se você, dependendo do que você pregar aqui, você nunca mais volta aqui. E não só aqui, você não volta na região mais. E aí, menino começando a pregar igual eu falei: pastor, o que o senhor sugere? Ele falou: prega aquela mensagem açucarada. Eu falei: que raio de mensagem é essa? Aquela que até os bancos da igreja dá glória a Deus, sabe? Aquela, estou vendo aqui, estou vendo ali, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem está começando, a gente obediente faz, né? Fui pregar, pastor Divoncio, que treva. Comecei a pregar e fui falando de anjo, de glória, de fogo, de poder. E os crentes, irmão, me olhavam com a cara de songamonga, com a cara de parecendo quem tinha sido batizado no vinagre. De vez em quando escutava um aleluiazinho lá, e o pastor atrás gritava assim: tremendo, que mensagem linda. Eu falei: ah, Satanás, daqui a pouco você vai ver o que aconteceu. E eu fui indo, irmão, fui tentando, fui falando, fui vomitando as promessas da Bíblia. Quando de repente, aqui nesse ouvidinho esquerdo, veio um zumbido de uma abelha. Eu parei de pregar, botei a mão de cá, veio de cá. E eu botei as duas mãos, falei: irmãos, inclina a cabeça e ore. Quando os irmãos abaixaram a cabeça, foi: Deus, que miséria é essa? Você está rindo que não era você lá, atribulado. Cadê o teclado? Ai, não estou ouvindo o teclado, agora estou. Aquele zumbido foi mudando de palavra, foi mudando de som. E de zumbido foi formando uma palavra. E começou assim: adultério, 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 adultério. Quando falou bem alto, irmão, doeu a minha cabeça. Eu disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: para de falar mensagem açucarada e desce o mocotó na cabeça desse povo. Virei para trás, agradeci a oportunidade e disse: bom, como eu sei que eu não volto mais aqui, soltei, irmão, aquela mensagem trator de esteira. Vai arrancando toco, vai fazendo buraco, vai arrancando pedra e triturando tudo. Irmão, os crentes se escondiam no banco. Tinha gente que queria se jogar debaixo do banco. E no púlpito então, eu via que tinha gente que queria saltar em cima de mim para me mandar parar, mas não tinham força. Porque naquele momento eu estava rodeado com a presença do Senhor. A graça de Deus estava. Terminou o culto e eu, no desespero, falei: Senhor, batiza pelo menos alguém com o Espírito Santo. Um irmão foi batizado com o Espírito Santo lá no fundo, irmão, foi a minha salvação. E eu fiquei todo feliz. Quando eu disse amém, virei para trás: cadê o pastor? Eu tinha ido embora. Aí veio o assessor dele, com um pacotinho assim. Sorrindo, pastor. Veio um pacotinho assim, estava o meu acerto ali, a minha bênção. E ele falou: olha, o pastor mandou dizer a você que você nunca mais prega aqui. E ele vai levar o seu nome para a reunião de obreiro agora. Você não prega nunca mais nesse, quase que eu falei o lugar, aqui perto. Você nunca mais prega aqui. Eu fiquei triste, irmão, me deu uma angústia, um frio na barriga. Começando o ministério, já não tinha porta nenhuma aberta. Aqui estava aberta, estava fechando. Oh, Senhor da glória. Nisso saiu um rapaz lá do fundo da igreja, de terninho, gravata, chegou em mim e falou: pastor, eu quero convidar o senhor para pregar na minha igreja. Irmão, escute. Eu beijei ele, abracei ele, falei: então eu quero pregar lá. Ele falou: eu estou sentindo de levar o senhor lá. Eu falei: eu estou sentindo de ir, me ajude. Ele pediu um cartãozinho, eu dei o cartãozinho. Aí fui para casa, isso era domingo para segunda. Eu fiquei 2 dias do lado do telefone esperando o convite. Na terça-feira o telefone tocou, era ele. Peguei o telefone. Quando ele falou: irmão, sou eu, aquele rapaz que pediu o cartão. Eu falei: ô meu filho, minha mão está até tremendo, a agenda está aberta, para quando é a data? Ele disse: pastor, eu contei uma mentira santa para o senhor. Eu falei: por quê? Eu não sou pastor de igreja, e nem tem igreja, que eu queria o seu contato. E eu sei que como pregador itinerante gosta de convite, então eu usei aquela artimanha. Me perdoa, pastor. Foi tudo bem. Para que você queria meu cartão? Ele falou: pastor, eu estou em São Paulo há 8 meses. Saí da Bahia, vim morar aqui. Vim eu e uma moça que eu arrumei lá na Bahia, que é a minha amante. Deixei minha esposa e 2 filhos lá, eram todo mundo crente. E eu vim para São Paulo, e mesmo estando numa vida desgarrada, eu tinha temor a Deus. Eu falei para ele: eu não posso ficar sem uma igreja.
Mas quem é que vai aceitar nós dois nessa situação que a gente está? Ela disse: fica tranquilo, São Paulo tem gosto para tudo, tem igreja para tudo quanto é tipo. A gente arruma uma que vai aceitar a gente do jeito que a gente está. E eles acharam aquela. E ele disse: em 8 meses até a ceia deram para a gente tomar ali. E disseram que Jesus era longânimo e que o perdão dele era tremendo, que Deus estava reescrevendo a nossa história. E eu sentado lá atrás, ninguém nunca tocou no meu pecado, ninguém nunca falou da miséria da minha vida. Mas naquele dia, quando o Senhor mudou a mensagem, começou a falar de adultério, quando eu olhei para cima, eu não vi o Senhor. Por detrás do Senhor saiu uma mão branca com um manto, o dedo em riste, o dedo veio até onde estava, no meu nariz, e a voz do Senhor bradou comigo dizendo: eu quero consertar a sua vida e tirar você daqui, porque eu tenho um projeto na sua vida a ser realizado. Eu fiquei feliz, eu disse: amém, filho, o que você vai fazer? Ele disse: eu estou ligando para o senhor orar por mim agora, que eu vou ligar em Salvador e ver se a minha mulher me aceita de volta. Se ela me aceitar de volta, eu volto para casa hoje. E ele desligou o telefone, chamei minha esposa, dobramos o joelho, e 40 minutos depois o telefone tocou. Quando eu atendi, um berreiro do outro lado, um homem gritando, chorando, eu falei, aí eu comecei a confortar ele: irmão, é assim mesmo, foi o primeiro contato, você não queria que ela te aceitasse assim também, né? Ele: o que o senhor está falando, pastor? Eu falei: não, é porque você está chorando. Eu falei: não, pastor, estou chorando é de alegria. Mas por que você está chorando de alegria? Porque quando eu liguei lá no shopping Guatemi, em Salvador, onde minha mulher trabalhava na loja, quando ela ouviu a minha voz, ela não falou alô, nem falou mais nada, nem bom dia, nem boa tarde. Ela deu uma rajada de língua estranha, me arrepiou inteirinho. Escute. E ela disse assim: filho, eu estou te esperando e orando por você há 8 meses. E numa das reuniões de oração, no ciclo de oração aqui em Salvador, o Senhor levantou uma profeta e disse: o seu marido, meu filho, em quem eu tenho uma chamada, está num lugar onde eu não posso entrar, mas eu vou levar alguém lá com coragem para arrancar ele de lá, porque eu ouvi a tua oração. Aleluia. Coragem. As portas daquele lugar em São Paulo fechou. Demorou quase 6 anos para eu voltar a pregar na capital paulista. Hoje eu não consigo atender mais, porque são 2.000 convites por mês. Jesus não abriu as portas, ele escancarou porta, janela, arregaçou tudo, porque quando ele tem um projeto na vida de um homem de coragem, ele faz as coisas. Fui a Salvador pessoalmente levar ele. Quando chegamos, foi 36 horas de ônibus. Meu Deus do céu, eu chamei Jesus de Genésio no meio da caminhada. Cheguei lá, eu estava parecendo um gadareno, de barba, mal cheiroso, que 3 dias dentro do ônibus não é brincadeira não. Mas quando chegamos na rodoviária e a família estava esperando, ele, estavam mais de 15 pessoas, irmãs da igreja. Foi um fogareiro de Deus aceso, foi tanta glória, e os filhos dele chorando, que eu devolvi ele para a esposa dele. Fiquei pregando 22 dias em Salvador, e pela primeira vez na história eu vim de avião, andei de avião, fiquei igual um besta, olhando pela janelinha, dizendo: Deus, o que é isso? O Senhor diz: aquele que é corajoso para falar a verdade, enquanto a lâmpada está acesa, recebe o meu pagamento. Agora, quando eu digo de coragem com a lâmpada acesa, não é coragem apenas para falar para quem está do seu lado, não. É para você ter coragem de falar até para quem está no púlpito, dentro da autoridade de Deus. É para você profetizar para reis, para profetas, profetizar na sua casa: Satanás está perdido, porque a lâmpada está acesa. Olha para o seu irmão e diga: coragem. Levante as duas mãos e estenda para o irmão que está do seu lado e diga: o Senhor vai lhe dar agora um espírito de fortaleza. Deus, onde o seu filho tocar agora, derrama o espírito de fortaleza. Já!